Boa noite a todos. Estamos começando aqui nossa aula de gestão financeira do curso de Estética e Cosmética. Bom, gostaria de comentar primeiro sobre a prova 1 que foi feita semana passada, né? A gente se confundiu porque achava que algumas questões eram iguais, mas elas não eram, né? O começo enunciado era o mesmo, mas depois as alternativas tinham pequenas diferenças. Então tinha que tomar cuidado. E a dissertativa era aquele lance de relacionar SWOT, plano de negócio e administração, né? Que é o que a gente comentou aí nas últimas aulas. É aquela coisa de para você administrar é você entender a melhor forma de se organizar, de fazer as coisas. Né? Uma visão bem simples a resposta, estou passando para vocês. Né? E dentro disso, então você estuda qual que é o negócio. E para você estudar qual que é o negócio, você precisa entender o que está acontecendo contigo, seus concorrentes e o cenário à tua volta, que tem de oportunidade, ameaça, né? Essa era essa relação básica, né? Mas acredito que todo mundo tenha ido bem, ainda não peguei os resultados, né? Mas vocês fizeram as provas e dali partiu o resultado. Só faltou a dissertativa, ela valia 2 pontos, né? No conjunto ali da obra não é um peso tão grande, acredito que o pessoal tenha ido bem, não tenha tido grandes dificuldades, mas eu tendo o resultado final, aí eu coloco lá nas notas na intranet lá, tá bom? E só para lembrar quem não pôde fazer a prova, né, veio uma determinação aí que no próximo dia 24, né, a partir das 4 horas da tarde, você vai poder acessar e vai ter 3 horas para fazer a prova sub. Né? Essa prova fica no ar por 24 horas, então você tem das 16 horas do dia 29 até as 16 horas do dia 30. Só que lembra que às 16 horas do dia 30 fecha o sistema, não quer dizer que você pode começar às 16 horas do dia 30. Né? Então, você teria que começar a 1 hora da tarde do dia 30 para ir até as 4 horas da tarde do dia 30. Tem que fechar antes disso. É uma outra prova, mas a temática é a mesma, é o material aí que a gente teve nesse primeiro bimestre. Joia? Bom, a aula de hoje, como a gente comentou, né, foi no começo, era sobre finanças, né? Finanças, basicamente, como a gente brinca, é o dinheiro, né? E para que você quer saber o dinheiro? Para saber a viabilidade de um negócio. Então, a viabilidade é saber se aquele negócio vale a pena ou não, se vai dar certo ou não, né? Então, para você ver se algo é viável, você tem que pensar, bom, o que fazer, por onde começar, né? Então, você pensa, pô, dinheiro que eu vou ter que pôr, como é que isso vai funcionar, como é que esse negócio vai funcionar. Então, o sucesso do negócio, ele depende, lá lembra daquela lance da SWOT, né? Por quê? Porque aí você vai identificar e potencializar as oportunidades de mercado que aumenta a chance de dar certo. Conhecer, procurar e neutralizar as ameaças do mercado para reduzir a chance de dar certo e descobrir como criar valor para o cliente, como gerar riqueza para a empresa. Ou seja, qual vai ser o seu diferencial, qual vai ser o ponto que você se diferencia dos outros e é ali que o cliente enxerga como, olha, vale a pena pagar mais ou vale a pena escolher a sua marca, o seu produto, trabalhar com você. Qual é o seu grande diferencial? Faz com que você tenha valor para o cliente. Valor não é só dinheiro, às vezes você custa a mesma coisa que o outro. Só que as pessoas veem em você, no seu produto, algo de melhor. E esse algo de melhor é ali que mora o valor que você tem. Bom, então, para você entender a viabilidade, você tem que saber responder algumas coisas. Então, por exemplo, você vai começar um novo negócio, é uma empresa que já está estruturada, aí ela pensa, vou me expandir, vou começar algo novo dentro da empresa, né? Então ela tem que entender, poxa, isso que ela está querendo fazer de novo, ou você com a nova empresa, qual vai ser o volume de vendas esperado, né? Quanto que a gente acha que vai vender? Né? Isso com base no que você vê que é o mercado e que você acredita que vai conseguir vender. E quanto que dá para vender? Né? Então, apesar do mercado vender 100, né, você não consegue o 100. Então, quanto que você consegue desse mercado? Você acredita no período? Vou começar com um, de repente daqui a um ano eu vou estar com 2, 3, daqui a 10 anos eu vou estar com 10% desse mercado, né? Então é aí que gira a coisa. Aí olha lá, qual que é o volume de compras, quanto se pode comprar, ou seja, qual que é a sua capacidade de compra. Né? Às vezes você tem capacidade de venda, mas sem capacidade de compra. Qual é o capital inicial? Quanto de grana que vai entrar para fazer esse negócio? Né? E para você saber isso, entre outras coisas, lá, quais e quantas máquinas e equipamentos vão ser necessários e quantas pessoas serão necessárias. Né? Então, porque essas pessoas
precisam de salário. Essas máquinas e equipamentos você tem que comprar, seja por um financiamento, seja à vista. Você precisa entender qual que é o custo. E o espaço físico necessário. Você vai precisar de um. Você vai trabalhar na sua casa mesmo? Vai alugar uma casa? É uma indústria? Você vai alugar um galpão? Como é que é? Então, em cada um dos casos, quanto que você vai gastar por mês com isso, né? Um aluguel? Como é que é, né? Você vai gastar com água, luz, telefone, a estrutura do galpão ou da casa, porque você pode abrir uma indústria de cosmético, né? E é num galpão. E aí, como é que funciona? Então você tem que ter uma ideia de quanto você vai gastar. Bom, sem ser tecnicista, longe disso, eu quero que você só compreenda, então não precisa ficar decorando. Né? Então, para entender a viabilidade financeira, a gente tem que olhar algumas coisas. Entre elas, primeiro, o custo, né? A diferença de custo. Então, você tem custo fixo e custo variável. Custo fixo, como o próprio nome diz, é um custo que é fixo, ele independe da sua produção. Então, por exemplo, um aluguel, uma manutenção, um salário do pessoal do escritório. Depende se você atender um cliente ou 30 clientes, né? Você vai ter que pagar isso. Né? Então, esse é um custo que se repete praticamente todo mês, com poucas variações. Né? O custo variável ele está ligado diretamente ao volume de produção. Né? Então, se você atende mais pessoas, então, por exemplo, vamos dizer que é um salão, você vai gastar mais creme, mais shampoo, mais esmalte, mais, né? Vai gastar mais, vai gastar. Então, o custo variável está diretamente ligado, né, com o volume de produção, ou como está escrito aí, no nível da atividade da empresa. Então, por exemplo, você vai atender muita gente, você vai ter que ter mais funcionários também. Então, isso aumenta o seu custo variável. E o ponto de equilíbrio é o patamar de operação da empresa, a receita se escola com a despesa. O que quer dizer? Muita gente confunde. Vamos dizer que você tem uma fábrica de bolo. Né? E essa fábrica de bolo, você vende o bolo a R$ 10. Você vendeu 10 bolos a R$ 10, R$ 100. Esses R$ 100 são lucro? Não. R$ 100 é o faturamento da empresa. Cada bolo custou R$ 5 para ser feito. Então, se cada bolo custou R$ 5, você vendeu 10 bolos, né? Você teve que pagar R$ 50 de custo do bolo, né? E outros R$ 50 sobraram. R$ 50 são lucro? Não, por quê? Porque ainda falta um custo fixo: água, luz, telefone, do escritório. Vamos dizer que você tem um custo fixo de 40. Quanto que te sobrou? Sobrou 10. Vamos excluir pensamento de impostos e tal? Então tá bom. Ah, sobrou esses 10. Entendeu? Então, no caso, com 10 bolos sobram R$ 10. Agora, se você tivesse vendido, por exemplo, vamos fazer uma outra conta. Esses 10 bolos a R$ 5 o custo. Né? Você vendeu a 10. Então, de 100, 50 foi para pagar o custo variável. Aí sobraram os outros 50. Os outros 50 do seu faturamento, vamos dizer que você, com água, luz, telefone, lá, custo fixo em geral, tal, imposto tal, você gastou outros 50. O que acontece? Você com 10 bolos, você faturou R$ 100, R$ 50 foi para pagar os custos do bolo, os outros 50 foi para pagar teu custo fixo e tal. Moral da história, com 10 bolos, você não ganhou nem perdeu, você está no zero, não teve lucro, não teve prejuízo. Quando isso ocorre, ali é o seu ponto de equilíbrio. Por que é importante uma empresa saber isso? É importante ela saber isso porque através do ponto de equilíbrio ela sabe quanto que ela precisa vender, ou seja, o mês dela fechar zerado, né, ela tem que vender 10 bolos. A partir do 11º bolo ela vai ter lucro. Ela tem uma noção de que passou metade do mês, ela vendeu 3 bolos, quer dizer que ela está abaixo do que seria o importante ela vender. Pelo menos ela tem que vender 5 até a metade do mês, porque foram 15 dias e nos outros 15, teoricamente, ela venderia os outros 5. Isso para não ter lucro nenhum. Né? Então, aí você tem uma noção importante, porque às vezes você acha que está estourando a boca do balão, rachando de ganhar dinheiro, e não é bem assim. Então, o ponto de equilíbrio te dá uma noção de quanto que é o mínimo que você tem que vender num período para dali para frente começar a ter seu lucro. Aqui tem uma tabela discriminando, né, lá, custo fixo e custo variável. Uma noção para vocês. Então, o custo fixo não está ligado à produção e o custo variável ligado diretamente à produção. Né? E ali vai lá a quantidade de cada um dos itens e o valor de cada um. Aí você tem um total de quanto pesa cada item no conjunto ali da tua empresa.
Como definir o investimento inicial? A gente precisa ter uma noção que tem um investimento inicial, dependendo do que você vai abrir, são diferentes tipos de capital que você vai colocar, né? Então, o que eu quero que você entenda, por exemplo, se é uma empresa que vai precisar de muita máquina e equipamento você consegue um financiamento dela, né, a uma taxa de juros atraente. Agora, quando você fala em uma empresa prestadora de serviço e que o maior custo são as pessoas, o salário das pessoas, né? Você não consegue empréstimo para pagar salário de pessoas, o pessoal com preço bom. Por quê? Porque tem um risco ali. Né? O banco empresta um dinheiro, se é para máquina, equipamento, imóvel, né? Ele sabe que se você não pagar, ele consegue pegar isso de volta de você. Por isso que a taxa de juros é um risco do banco. Agora, se você vai usar o dinheiro para pagar salário, você pagou o salário do pessoal, se você não pagar o banco de volta, onde que o banco vai ver esse dinheiro? É o famoso bleu-bleu, então é um risco grande. Por isso que para pagar pessoal é caro, para você comprar coisas é mais barato. Isso vale na sua vida pessoal também, né? Se você for comprar uma casa, né, a taxa de juros é mais baixa do que quando você vai comprar um carro, mais baixa do que quando você vai usar o cheque especial e o cartão de crédito. Porque a casa eu consigo te tirar. O carro tem gente que esconde, foge por um tempo, é, sofre acidente com o carro, tem um monte de problemas, então é um risco maior do que de uma casa. Né? Mas ainda assim é uma propriedade que tem um registro e tudo, e né, então é um risco menor do que o cartão de crédito e o cheque especial. Você foi em lojas, consumiu, foi em restaurantes e tal, e que o banco consegue reaver disso? Nada. Então, se você não paga, aí a coisa complica, é difícil para o banco. Ele tem que entrar com processo, tudo, e não tem o que te pegar de você. Então fica mais difícil, aí tem que fazer um levantamento, buscar, ver se tem um imóvel, tem algo para oferecer. Né? Então é mais complicado, por isso a taxa de juros cobrada é maior. Né? Aí existem dois tipos de capitais básicos, né? O capital próprio de terceiro. O próprio é seu, eu digo, isso é da empresa. Então, ou seja, é dos proprietários da empresa ou acionistas da empresa. Os acionistas também não deixam de ser proprietários. É gente que tem parte da empresa, né, e que entram com dinheiro para fazer com que a empresa cresça. Né? Capital de terceiro, olha lá, corresponde às exigibilidades da empresa com empréstimos e ações preferenciais. Ou seja, você pegou dinheiro emprestado em banco ou você colocou novos acionistas, ou seja, gente de fora colocando dinheiro, ou seja, a tua participação e das outras pessoas que já estão na empresa diminui. Se você tinha 50, vamos dizer que a empresa tinha um tamanho de 10, você tinha 50%, era 5. 5 desses 10. Aí alguém entra em 2, né? A empresa foi para 12. Agora você vai ter 5 de 12, então você não tem mais metade da empresa, você tem um pouco menos da metade. Tá? Bom, outra ideia que vocês é bom compreender é a parte de ativo e passivo, mas sem decorar. Esse ativo e passivo, vou falar de uma forma didática, você não vai encontrar em livro. Ativo é o quê? Você está ágil, está rápido, e passivo quer dizer, você está devagar. Então, quando a gente fala de um ativo é tudo aquilo que te deixa com capacidade de investimento. Então, por exemplo, olha lá, dinheiro no banco, aplicação financeira, bens, né? Um carro, um, uma casa, tal. Ou seja, você tem coisas na mão para fazer negócio. Então você está ativo, você consegue fazer negócio. E passivo? Passivo é aquilo tudo que te deixa mais devagar, está te complicando a vida. Por exemplo, um financiamento de um veículo, dívida do cartão de crédito, imposto, tudo que você tem que pagar, ou seja, você pensa em fazer novos negócios, mas você precisa de dinheiro, precisa ter condições, você precisa ter ativos para fazer esses novos negócios. Né? Só que você não consegue fazer, por quê? Porque você tem algumas coisas para pagar que seguram os novos investimentos. Bom, a empresa ela busca ter o lucro, né? E aí você tem duas formas de aumentar o lucro, né? Então, o lucro pode ser aumentado com o quê? Você numa receita maior, ou seja, você vendia 10 bolos, você começa a vender 12, então ao invés de 100, entra 120, então começa a sobrar um pouco mais. Com a redução de custo, né, você consegue cortar de repente custo fixo, consegue cortar alguma coisa, né? Ou com investimento em ativo mais rentável, ou seja, você estava trabalhando com um bolo e a cada R$ 1.000 que você investia em maquinário, equipamento, pessoas em bolo, você tinha um retorno de 1.100. Né?
De repente você descobre que se você trabalhar com, sei lá, com pão, a cada 1.000 que você coloca, você tem no mesmo período um retorno de 1.200. Ou seja, no mesmo período você tem uma rentabilidade maior com outro ativo, que seria o pão, né? Ou com uma aplicação no banco, ou com uma ação de uma empresa, ou tal. Então, em qual ativo você vai ter a maior receita? Então, de repente, com o pão, se você tem mais e você investe mais naquilo, você vai ter um lucro maior do que se você ficasse só no bolo, né? Os custos, como que eles podem ser reduzidos? Bom, primeiro, olha lá, pagando menos pelos itens ou serviços utilizados, né? Então, por exemplo, você faz o bolo vai ovo, vai farinha, então vamos dizer que você negocia com o cara do ovo, o ovo custava R$ 10, você negocia sai por 9. Pronto, o bolo está saindo mais barato, ao invés de sair R$ 5, cara, está saindo 4,50. Então está sobrando 50 centavos a mais ali para você. Né? Então, no fim no frigir dos ovos, né? No fim das contas, né? Teoricamente ali, se você vender igual, tal, com um custo menor, porque você está pagando menos no ovo, né? Vai conseguir, de repente, uma lucratividade maior. Né? Outra forma é administrando os recursos com maior eficiência. Vamos dizer que na mesma receita de bolo, você coloca 4 ovos. E aí, em testes tal que você faz, você descobre que com 3 ovos dá a mesma qualidade, sabor, tudo igual. Ou seja, antes você fazia com 4, agora você faz com 3. Então, além de você ter conseguido aqueles 50 centavos lá, ainda você faz com um ovo a menos. Ou seja, o bolo agora não é mais 4,50, é R$ 4 o custo dele. Ou seja, você está conseguindo lá no fim das contas obter um lucro maior. O giro da empresa. O que é interessante você pensar? Capital, né? A grana que você tem, é o que você tem ali em mãos. E grana, quando a gente fala, é o que você tem de bens. Né? Então, um dinheiro no banco é um bem. Né? Se alguém aí já declarou um imposto de renda, sabe como é que é? Você tem seus bens pessoais. Entre eles tem lá contas no banco, carros, carro, tal. Só que alguns bens você tem facilidade para negociar e outros não. Né? Então, aí entra aquela ideia do ativo, do passivo, coisa que você tem para pagar, coisa, né, que você tem para receber e tal. Então, essa visão de capital, né, você pode ter visto também, você também pode pensar num capital fixo e um capital de giro. O fixo está relacionado a algo que é efetuado a longo prazo. Né? Então, por exemplo, quando você compra um imóvel, uma coisa assim, é algo a longo prazo, ó, é constituído de ativos imobilizados. Os investimentos em ativos imobilizados são efetuados a longo prazo, são estáveis e sofrem poucas alterações. Né? Então, além de um imóvel, por exemplo, você faz uma aplicação no banco. Você é obrigado, lá você assina um lance que você vai ter uma rentabilidade maior, só que você tem que deixar seu dinheiro ali por 2 anos. Né? Ali, de um certo ponto, você está considerando ali como um capital fixo. Né? Capital de giro. O capital de giro é para cumprir o dia a dia, o dinheiro que vem e vai. Então tá ali, ó, representa a quantidade de dinheiro que a empresa utiliza para movimentar seus negócios. O capital de giro é constituído de ativos circulantes, também chamados ativos correntes. Né? O que é corrente? A palavra corrente, né, às vezes, né, pensa assim no mar. A mar tem a correnteza, o rio tem a correnteza. Né? Então, a corrente leva, traz, vai, volta. Né? Então, daí que vem a palavra corrente. Então, seu dinheiro vai e volta. A conta corrente quer dizer que ela é para dinheiro do dia a dia, para entrar, para sair, para ir, para voltar. Né? Os investimentos em ativos circulantes sofrem alterações constantes. O capital de giro está relacionado principalmente às vendas, ou seja, você vendeu mais, vai entrar mais dinheiro naquele período. Você vendeu menos, vai entrar menos dinheiro naquele período. E aí que seria essa visão da correnteza, né? Vendeu mais, está entrando mais, a correnteza está a seu favor. Vendeu menos, a coisa está entrando menos, a correnteza está mais fraca para o seu lado, né? Para você controlar tudo isso, o que é utilizado é o fluxo de caixa, né? Aqui a gente vai ver rapidinho o que é, como funciona e tal, né? Bom, o que é o fluxo de caixa? Ele é um instrumento de controle financeiro. Fluxo, né? Fluxo é um negócio que vai e volta. Você quer entender para que lado que vai, para que lado que volta. Quando você pensa em caixa, pensa no caixa aí da cantina, por exemplo, da faculdade. Né? É um cara lá entregar pão de queijo, é o fornecedor de pão de queijo. Ele deixa lá os pães de queijo, deixa 10 pães de queijos a R$ 1 cada. Ou seja, o cara lá do caixa, lá da cantina, tem que pagar R$ 10 para ele. Então, nesse momento, está saindo R$ 10, mas está entrando o produto. Né? Aí depois você chega lá e fala, viu um pão de queijo? Quanto que é o pão de queijo? Sei lá, R$ 2. Ele vendeu esses 10 pães de queijo, então entraram R$ 20. Ele pagou 10 e entrou 20. Aí que é o fluxo de entrada e fluxo de saída.
né? Então, o fluxo de caixa serve como instrumento de controle financeiro e ele é você faz o lançamento dessas informações de entradas e saídas, né? Então ele acaba se tornando uma planilha que gera um gráfico que contém informações sobre as entradas e saídas realizada num período, num dia, numa semana, num mês, num ano, em 10 anos. Bom, ele surgiu porque ele queria cobrir o seguinte problema, né? Como administrar as finanças da empresa de forma a aplicar as sobras de caixa, né, o que sobra de dinheiro, e evitar a falta de dinheiro. Né? Então, tipo, você precisa entender o que você tem para pagar no próximo período, próxima semana, próximo mês, ou próximos 6 meses, para saber o quanto que você tem hoje também, para ver o que você pode gastar, o que você pode investir, o que você pode, o que você tem que guardar, como é que você tem que agir, né? Então, administrar com a visão de planejar e controlar. Bom, os objetivos principais do fluxo de caixa é auxiliar o empresário a tomar as decisões sobre a situação financeira da empresa, ou seja, ele conseguir compreender o que é o hoje, o que é o futuro, o que ele tem para receber, o que ele tem para pagar, né, as previsões, e aí ele conseguir tomar decisões. Posso investir? Não posso? Tenho que ficar parado? O que eu tenho que fazer? Também essa administração tem por objetivo, na administração do fluxo de caixa, tem por objetivo preservar uma liquidez imediata essencial à manutenção das atividades da empresa. O que é liquidez? Liquidez é a capacidade de pagamento. Né? Então tá lá, uma liquidez imediata, uma capacidade de pagamento imediata. Quando a gente tem alta liquidez, quer dizer que a gente tem uma capacidade de pagamento alta, quer dizer que a gente tem dinheiro na mão fácil e rápido. Se a gente tem uma liquidez baixa, quer dizer, não quer dizer que a gente está sem dinheiro, que a gente é pobre, mas simplesmente quer dizer e a gente não tem uma capacidade de pagamento rápida. Então, por exemplo, você tem o famoso rico pobre que o pessoal brinca, né? Os antigos falavam. Vamos dizer que a pessoa tem 5 imóveis. Os 5 têm mais ou menos o mesmo valor. Ele mora em um, os outros 4 estão para alugar. Um ele aluga, os outros 3 estão parados. Então, um ele vive, é despesa. Um está alugado. Esse um que está alugado está praticamente está pagando as contas dos outros 3 e está pegando ali, está dando para o cara pagar as contas dele. Então, quando isso está acontecendo, o cara é rico, ele tem 5 imóveis. É o rico pobre, ele está com pouca liquidez e não tem capacidade de pagamento imediato. Complicado para ele, tá difícil, né? É uma brincadeira que o pessoal faz, né? Então, você entendeu? E essa palavra líquido, a primeira coisa que vem na tua cabeça quando a gente fala de líquido é a água, né? Pensa só, a água você joga no copo, ela fica no formato do copo. Você joga ela numa jarra, fica no formato da jarra. Você joga ela na forminha de cubo de gelo, ela fica naquele formato. Né? Ou seja, a água tem a capacidade de se adaptar rapidamente a qualquer situação. Né? E o principal bem que tem essa característica é o dinheiro. Né? O dinheiro você troca por qualquer coisa, todo mundo aceita dinheiro. Você vai no lugar, você compra as coisas com dinheiro. Né? É difícil ir num lugar que você fala, eu quero pagar com dinheiro, e a pessoa não aceita. Entre essas, quando eu digo dinheiro, pode ser dinheiro na conta, que você vai pagar lá com cartão. Né? Então, é importante dificilmente alguém não aceita o pagamento por dinheiro. Né? Agora, se você tiver um carro, aí já complica. Ah, será que a pessoa aceita troca? Uma casa. Uma casa tem menor liquidez, né? Você vende uma casa do dia para a noite? Não vende. Né? Um carro você até consegue vender do dia para a noite. Então você tem liquidez, só que aí com uma perda grande. Como é que você vai vender do dia para a noite? Você vai levar numa loja de carro. Né? Se o carro vale 10, vão pagar 6, por exemplo. Né? Então você tem liquidez, mas com uma depreciação muito alta. Né? A casa, mesmo que você tenha de um dia para o outro, dificilmente você vai conseguir vender de um dia para o outro. Né? Só se você conhecer gente muito rica que gosta de comprar nas oportunidades, e aí também você vai ter uma depreciação enorme, né? Porque para você convencer alguém a comprar a tua casa do dia para a noite, é porque você está pegando um negócio que vale 100 e ofertando por 50, pelo menos. Aí essa pessoa falou, opa, beleza, meu eu vou comprar, mas mesmo assim concordo com a situação difícil, porque mesmo assim a pessoa tem que levantar toda a papelada, ver se está em ordem, ou seja, você tem menor liquidez. Não quer dizer que você esteja pobre. Bom, os objetivos específicos do fluxo de caixa, primeiro, saber se a empresa está no azul ou vermelho, porque você está lançando o que entrou e o que saiu, vendo o que sobra. Então, como é que está hoje? Planejar melhores políticas de prazo de pagamento e recebimento. Você está fazendo isso do passado, hoje e futuro. Você está entendendo como que vai estar, se você vai ter uma noção de previsão do que é o futuro. Né? E ver que você tem que tomar e tomar decisões ali de como agir. Né?
auxiliar e decidir onde aplicar o recurso, que aí você consegue enxergar onde que está te dando mais lucro e onde está te dando menos. E de repente você fala, ó, onde está me dando mais lucro, onde eu vou aplicar mais. Né? Facilitar o cálculo do imposto de renda, porque ele é em cima do lucro. Né? Avaliar o momento certo para realizar essa promoção, reposição de estoque. Porque, por exemplo, você tem muita coisa para pagar, você viu que vai te complicar. Você está com estoque cheio, então de repente é hora de você fazer uma promoção para vender bem, né, e gerar caixa. A partir da hora que gera caixa, você consegue pagar o que tem aí a curto e médio prazo. Né? E outro esquema é, por exemplo, você está com estoque mais ou menos e tem bastante dinheiro, então de repente é hora de você fazer bastante compra, né, reforçar seu estoque. Né? Então lá, evitar excesso e falta de recursos, né? A liquidez imediata, ou seja, você saber balancear o que você precisa ter em caixa para poder pagar as coisas do dia a dia. Porque se você deixa dinheiro demais parado para pagar as coisas do dia a dia, você podia estar aplicando esse dinheiro, recebendo juros em banco, ou colocando em imóveis, colocando em máquinas, equipamentos. Se você não tem essa noção, o dinheiro fica ali e você deixa de ganhar. O contrário também é real. Se você não tiver um bom controle, você fica várias vezes no negativo e você acaba pagando taxas e juros, né? E acaba se prejudicando. De repente você até tem o dinheiro aplicado, mas você está, por melhor que seja a aplicação, nunca vai dar igual o que dá as taxas de juros do cheque especial, né? Então você está pegando dinheiro emprestado a um custo alto, a um juros alto, para cobrir algo e você tem um investimento que vai te dar infinitamente menos que aquilo. Então é um mau negócio. Bom, para quem que serve o fluxo de caixa? Para todos nós. Serve para o empresário lá, para o administrador, um contador, um investidor e para você. Você no dia a dia na sua casa, para mim, para todos nós. Bom, aqui você depois lê com calma, né, esse slide próximo, mas o que ele está falando? Ele está falando como fazer o fluxo de caixa. Basicamente é você lançar tudo que você tem para receber hoje e no futuro e tudo que você tem que pagar hoje e no futuro. Então você vai ter uma ideia de cada dia o que entra e o que sai de dinheiro. Com base nisso, você consegue transformar isso em previsões, né? Você transforma isso em gráficos, entrada e saída, e entender o que tem o que é o seu dia a dia, o seu saldo no dia a dia. Eu acho que isso vai sendo sempre atualizado. Todo dia entra um dinheiro e sai outro dinheiro. Você vai tendo essa noção diária do seu acompanhamento, do que é o hoje, do que é o amanhã, do que é daqui 15 dias, daqui a 2 meses. As coisas que você tem para receber e pagar e ter uma ideia do que você tem que estar preparado. Aqui está o outro slide, né? É que eu quero. No último parágrafo aqui, ó, o objetivo fundamental da previsão do fluxo de caixa é operar de modo a requerer sempre o mínimo de dinheiro em caixa, bem como evitar a necessidade de financiamento externo para cobrir eventuais déficits. Aquilo que eu tinha falado antes. Se você ficar com dinheiro a mais parado, né, do que você vai precisar, você está deixando de aplicar. Se você ficar com dinheiro a menos, você vai ficar no vermelho, de repente você vai precisar de financiamento para cobrir isso. E o financiamento é mais caro, muitas vezes, né, na maioria das vezes, do que qualquer investimento. Então aí é ruim também, né? Então, quando você tem um fluxo de caixa bem certinho, bem apurado, você consegue entender o que você vai precisar no futuro, e aí você consegue ajustar bem e deixar o dinheiro mais ou menos certinho do que você vai precisar e não passar por problema de excesso ou falta. Aqui a gente tem um slide que fala do previsto versus o realizado. Né? Então você olha ali, ó, o item A e B é o que vai entrar de dinheiro. Né? E o item C e D é o que vai sair. Então, de um lado você tem o previsto, o que você previu há um tempo atrás que ia entrar, né? E o realizado, o que realmente aconteceu. Você faz uma relação entre o previsto e o realizado, e essa diferença de entrada e saída. Então, você começa a ter um índice de acerto ali. Né? Você previu que ia entrar tanto, mas entrou, olha lá, você previu que ia entrar 1.500, mas entrou 1.000. Né? Então, foi 66% de acerto. Então, você precisa ver, analisar melhor essas correções. Vendas à vista, olha ali, ó, no item B, vendas à vista. Você previu que ia entrar 15 e entrou 14. Então quer dizer que você está ali com um número bom, né? Pensando num período, numa quinzena e tal, né? Olha, ó, o realizado pelo previsto dá 93%, ó, tá legal. Aí você olha ali, ó, previsto de recebimento era 2.500, mas entrou 3.500, opa, entrou bem a mais, então 140%, né? Então, opa, então
a tua previsão não foi muito legal. E a mesma coisa com saída. A ideia é ter essa noção do previsto pelo realizado e ir chegando próximo do que é o 100. Tem fornecedores ali, ó, 4 mil previstos, 4 mil realizados. Porque se você chega muito perto numa relação entre realizado e previsto em torno de perto de 100%, né, entre 90% e 100%, quer dizer que seus números estão bem redondos, você está entendendo bem como funciona a sua empresa, o que você tem de venda, o que você tem de recebimento, e você consegue fazer boas previsões futuras. Né? Você está ali entre 90 e 100, então quer dizer que você está num número de percentual de acerto muito bom e consegue fazer boas previsões com boas perspectivas. Joia? Bom, para fechar aqui essa aula, eu tentei ser direto, né? E se vocês tiverem dúvidas, como sempre funciona, né? Vocês sabem, essa aula aqui, por exemplo, se ela tiver em torno de 30, 40 minutos, depois disso a aula começa às 9, então eu entraria às 9h40, né? Lá no sistema. Para você compreender, também tem um vídeo que é um vídeo sobre fluxo de caixa. Esse vídeo, eu não lembro quantos minutos ele tem, mas é em torno de, acho que no máximo 10 minutos, não chega a isso, né? Acho que é bem menos que isso até. Então, aí é aquele esquema de sempre da gente, né? Veja esse vídeo que eu estou te pedindo, né? Depois, se você tiver dúvida, mande suas perguntas, eu vou estar lá no chat de texto. Em relação às notas, relembro, você já tem uma base da sua nota, só falta a dissertativa, eu vou corrigir. Né? Então, eu vou esperar ali a sub junto, tal, para ter todas as notas juntas e publicar lá no sistema as notas todas juntas, tá joia? E se alguém tiver alguma dúvida também em relação às provas, né, as respostas estão saindo aí, eu coloquei no sistema já para sair nessa sexta-feira, então é só entrar lá, você vai ter a resposta de cada item, entender o que você errou e o que você acertou. Como eu tomei como base para fazer as questões, os próprios exercícios que foram propostos no passado, né, vocês têm aquela base, tudo, os slides claros, os exercícios bem claros, eu estou aberto para você, se você quiser tirar alguma dúvida, você pode ir pelo chat, mas eu acho que ali você consegue compreender bem e ver onde você errou, tá? Muitas pessoas faltou atenção, vendo o mesmo enunciado e os itens parecidos, achando que é a mesma coisa. Ali comeram bola. Mas como era uma ou outra questão, porque eram muitas questões diferentes, caiu uma ou outra para cada um nesse sentido, né, que acontecia isso, né, você não perdeu uma pontuação enorme que vai te prejudicar. Né? A grande maioria acredito que tenha acertado, tenha sido tudo bem. Um ou outro, de repente, não se ateve, errou, marcou 2 vezes a mesma coisa, por exemplo, né? Mas não é nada que te prejudique muito. Né? No final das contas, vai dar tudo certo. Então, só lembrando também que então, nesse semestre a nota vai ser essa prova, né? Nesse bimestre, e no bimestre que vem a gente vai ter a P2 e vai ter também um caso clínico. Joia? Bom, por hoje é só, veja um vídeo e depois quem precisar lá no chat. Joia? Fiquem com Deus, aqui ó, 36 minutos de vídeo, aqui de vídeo, lá deve ter mais uns 7, dá uns 40 e pouco, ou seja, né, a partir de umas 10 horas mais ou menos, eu já estou lá no chat lá para se precisar tirar alguma dúvida. Fiquem com Deus e uma boa semana.